Paz do Senhor, os meus irmãos em Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Anderson. Estamos aqui na nossa congregação de Lamego, né? Nós estamos aqui adorando, exaltando o nome do Senhor, mesmo nessas circunstâncias a qual vivemos. E estava eu aqui a meditar em uma palavra, buscando de Deus uma orientação também, buscando de Deus um refrigério para a minha alma. E o Senhor me levou em uma passagem no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no verso de número 4 a seguir, mas todo o capítulo 1 é interessante. E o que me chamou a atenção é que Jesus está nos últimos momentos com seus discípulos, visivelmente, né? Jesus já havia morrido na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados, já havia ressuscitado ao terceiro dia, e estava naquele período de aparição aos discípulos, e não só, apareceu a muitos, a Bíblia relata isso. E já no final da sua ascensão final aos céus, no capítulo de número 1, Jesus faz uma ordenância aos discípulos, dizendo a eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aquela promessa que eu havia dito a vós: eu vou rogar ao Pai para que envie o Consolador, o Espírito Santo de Deus. No verso de número 8, Jesus vai dizer: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre nós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso mexeu comigo, essa passagem mexeu com o meu ego, mexeu com a minha estrutura. Se nós pararmos para ver as circunstâncias, os discípulos permaneceram em Jerusalém após a ordenança do Mestre. Se nós formos analisar, eles foram realmente revestidos de poder no dia de Pentecostes, na ação de Pentecostes. Maravilhas começaram a acontecer, Pedro pregava e multidões se rendiam aos pés do Senhor, milagres aconteciam de forma estrondosa e os discípulos começam a deslumbrar da grandeza do poder de Deus revelado em suas vidas e se alegram e regozijam no Senhor e começam a permanecer em Jerusalém alegres, felizes, transbordantes de alegria. Mas verdade é que nós vamos analisar o decorrer dos relatos, é que na sua maioria os discípulos conformam e confortam em estar em Jerusalém. Eles não voltam atrás e meditam na ordenância de Cristo Jesus para suas vidas, que não era só para ficar em Jerusalém, mas sim que era ser revestidos de poder e ir testemunhando acerca do poder desse Jesus. E nós vamos perceber isso mesmo. Deus sempre tem um propósito em todas as coisas. O ser revestido de poder seria com o propósito para que esses discípulos fossem testemunhas de Jesus. Testemunhas desse Jesus que havia os resgatado, que havia os transformado, que havia os ensinado e que agora estava os capacitando para serem testemunhas por toda aquela terra, por toda aquela região, por todo o globo terrestre, até os confins da terra. É esse o mandamento de Jesus. E sabe, muitas vezes, circunstâncias ocorrem para que o nome do Senhor seja glorificado e que para que as pessoas possam se despertar para o mandamento do Senhor para as nossas vidas. O Senhor permitiu que uma perseguição viesse assolar aquele tempo, e os discípulos tiveram que sair em expansão, saírem daquelas terras, tiveram que ir para outras terras, porque havia uma perseguição tamanha sobre os cristãos, e foi mesmo necessário que eles saíssem para que não pudessem ser tomados ou mortos, ou ver os seus filhos sendo mortos. Então muitos cristãos saíram de Jerusalém e começaram a testemunhar do poder de Deus em outras terras. Eu não sei qual é o propósito de Deus na nossa vida, em meio à situação que estamos a viver. Estamos a viver uma grande assolação, é verdade. Eu estou na cidade de Lamego e olho para o lado, começo a observar as circunstâncias e vejo a cidade desse jeito. Não passa carro, não passa nada. Estamos em um meio parado, a sociedade parou, a nação parou, está tudo parado,
E eu paro e me pergunto, Deus tem um propósito nisso tudo. A igreja não está fechada, como muitos dizem. Não, as portas da igreja estão abertas e acabaram de ver. O pastor está na igreja, está na congregação, orando por essa nação, orando por essa cidade, orando por este país. Agora, nós, enquanto cristãos, devemos parar e pensar, será que estamos concretizando o ID do Senhor? Será que estamos realmente realizando o ID de Deus na nossa vida? Será que não há algo que precisa ser mudado em nós? Será que não há algo que nós precisamos remeditar, refletir nas nossas ações, nas nossas atitudes, para que possamos encaixar a nossa vida de acordo com a vontade de Deus? Porque, irmãos, nós talvez agora não estamos como no tempo dos discípulos. Os discípulos se acomodaram em Jerusalém, ficaram acomodados. Talvez nós estamos acomodados em andar para lá e para cá, estarmos sempre andantes e errantes neste mundo, mas esquecemos de pregar o Evangelho para Jerusalém, para a nossa casa, para os nossos filhos, para o nosso esposo, a nossa esposa, ou até mesmo para os nossos familiares. Talvez nós estamos preocupados em ganhar o mundo todo e às vezes esquecemos da nossa própria alma. O Senhor, neste tempo, está com um propósito, e certamente há um propósito de Deus. E quem sabe este propósito não seja para que você repense as suas atitudes e comportamentos cristãos no meio dessa terra ou sobre esta terra. Medite nos mandamentos do Senhor, nos princípios de Deus, e saiba, será que eu estou sendo testemunha em Jerusalém, na minha casa, no meu lar? Será que eu estou tendo um comportamento cristão saudável em meio a este mundo que eu estou a viver? Saiba, o teu Deus te livra, o teu Deus te guarda de todo mal, o teu Deus te protege. Ele é contigo no meio dessa adversidade, mas Ele quer que você aprenda, em meio à adversidade, o quão poderoso e grandioso é esse Deus chamado Jesus. Guarde isso no teu coração, medite em Deus a cada dia e saiba, o teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor, e que o nome do nosso Deus seja glorificado cada vez mais na tua vida. A paz do Senhor, irmãos.